parte externa, eu vou utilizar aqui dois tecidos. Eu tenho uma parte maior, que é a parte do corpo, e a parte que vai pegar uma partezinha das costas e a aba de fechamento. Então essa estampa aqui é muito fofa, para aquelas pessoas que amam ler vão se apaixonar por essa estampinha aqui. Esse tecido é um painel sublimado, ele vem maior, porém eu cortei no tamanho que eu preciso, aproveitando aqui a medida de altura, que dá bem certinho, e ainda sobrou outra parte do painel. Então esta parte aqui do painel sublimado, que vai ser a aba, tem 18 de largura por 28 de altura. Esse sublimado é da Imprimo Estampas e ele já veio dublado na manta R1, que foi a estruturação que eu escolhi. Para outra parte do tecido externo, eu tenho aqui um tricoline 100% algodão. Estruturei na manta R2, gramatura 100. Fiz aqui um quilting em linha reta. A medida desse tecido aqui é 38 por 28 de altura. E nós vamos fazer essa costura de união já aproveitando para embutir um bolso. Para o bolso eu tenho aqui um vinil translúcido, esse é a espessura 0,20, pode ser 0,30 também, com a medida de 10 por 28. Aqui o meu tá cortado um pouquinho maior, mas depois eu vou refilar. Para esse bolsinho eu vou precisar também de um zíper, este é número 5 e ele já está com o cursor passado e com a medida exata de 24 centímetros. Queime as bordas para não desfiar. Vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido para fazer os finalizadores do zíper. Aqui eu cortei com 3,5 por 4, é uma medida aproximada porque depois nós vamos refilar. Para o forro eu tenho um corte só, de 54 centímetros por 28 de altura. Na parte da aba eu vou usar um pompom, um grelô para dar um charme, ficar mais delicadinho, mais bonito. Esse pompom é da Boutique das Rendas, tem também outros materiais que você encontra lá na loja virtual. E eu deixei aqui na descrição do vídeo todas as informações de onde encontrar os materiais e os cupons de desconto para você. Para fazer o acabamento do zíper do bolso, eu vou usar o viés Boneon, mas você pode usar o viés comum se você preferir. Vamos começar costurando os finalizadores do zíper. Eu tenho aqui o tecido, vou posicionar direito com direito. Aqui o meu tecido é fio tinto, então ele não tem direito e avesso, mas você vai posicionar direito do tecido com o direito do zíper. E aqui na parte de baixo, direito do tecido com o avesso do zíper. Vai fazer um sanduíche. Alinha bem direitinho e vai passar uma costura aqui com um pé de máquina. Lembrando que eu estou utilizando uma margem de costura de meio centímetro. Então, meu pé de máquina tem meio centímetro. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Com a costura feita, eu vou abrir, trazer os dois tecidinhos para cá e vou passar a costurinha aqui rebatendo para assentar o tecido. Deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Depois de passar o pesponto, eu posso refilar aqui a sobra desse tecidinho para alinhar com a medida do zíper, com a largura do zíper. Com o zíper preparado, vamos agora fazer o acabamento aqui no plástico e também no zíper. É importante você atentar para a posição, porque o cursor do zíper tem que abrir de cima para baixo. Para colocar o zíper aqui do lado direito do plástico, com o direito do plástico para cima, e o cursor, a parte redonda do cursor apontando para cima. Então o primeiro passo é colocar o viés aqui na borda do plástico para dar acabamento. O viés Boneon é só dobrar ao meio, abraçar o material e vir costurando. Com o viés costurado no plástico, eu venho agora costurar o plástico sobre o zíper. Deixe uma distância confortável aqui da cremalheira para que o zíper não agarre e vou passar a costura agora mais para a borda do viés para prender no zíper. O viés já preso no zíper, então agora é só fazer o acabamento com o viés Boneon nesse outro lado do zíper. Vou abraçar o zíper me preocupando em deixar o viés na mesma distância que eu deixei aqui da cremalheira. E vou passar a costurinha prendendo esse viés. Com esta parte do bolso pronta, então nós vamos agora pegar as duas partes do corpo. Preste atenção para a posição, porque este tecido da aba tem que ficar para o lado esquerdo. E se a sua estampa tiver pé, como a minha, posição correta, então tem que estar aqui em pé, com o tecido do lado esquerdo.
e o bolso vem aqui. Então, antes de fazer essa costura, nós vamos prender o bolso com uma costurinha de segurança. Eu estou com o plástico um pouco maior, então eu vou centralizar aqui pelo zíper, deixando o mesmo tanto de sobra em cima e embaixo. Essa costurinha de segurança eu vou passar bem na bordinha e vou fechar também com costura de segurança aqui embaixo, aqui em cima, e já vou aproveitar para passar costura prendendo este bolso, porque aqui ainda está aberto. Então eu vou costurar na borda do viés e o bolso já vai estar fechadinho, pronto aqui no lugar. Com toda essa costura passada, olha, o bolso está totalmente preso aqui. Então agora eu vou refilar esse excesso aqui da parte de baixo e da parte de cima. É sempre bom queimar o viés boneon para ele não desfiar. E agora sim eu vou fazer essa união entre o tecido do corpo e a aba. Zíper apontando para cima, minha estampa na posição correta, aqui para o lado esquerdo. Então eu vou deitar direito com direito, vou alinhar bem certinho aqui e também em cima e embaixo. E vou passar a costura com um pé de máquina, unindo essas duas partes. Com essa costura feita eu vou abrir, eu vou tombar a costurinha para o lado da aba e vou passar um pespontinho de acabamento aqui sobre o tecido da aba e não sobre o plástico. Aqui na parte da aba eu vou fazer um arredondamento, porque eu acho que fica mais bonito, e vou também costurar o grelô aqui na volta, mas eu preciso primeiro marcar a distância do que realmente é a aba e do que vai ser as costas. Então, daqui da borda para dentro, eu vou marcar 12 centímetros, tanto aqui na frente como aqui no avesso. Com essa marquinha feita aqui embaixo e aqui em cima, eu já posso arredondar. Eu vou arredondar aqui com um gabarito de raio de 5 centímetros. Você pode arredondar ao seu gosto e já vou cortar. Agora eu vou costurar esse pompom começando 1 centímetro para cima de onde eu marquei. Essa ponta do pompom precisa ficar acabada, então eu vou prender esse pompom nesse sentido primeiro, com uma costurinha na bordinha, bem nessa marcação que eu acabei de fazer, assim, com costurinha de segurança, e agora eu vou trazer para a borda. E alinhando essa fitinha do pompom com a borda do tecido. Vou prender todo com uma costurinha de segurança. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer esse acabamentinho aqui também. Na hora de costurar o pompom, não puxe, não estique essa fitinha do pompom aqui na costura. Senão o seu tecido vai ficar repuxado e o pompom não vai ficar bem assentado depois. Então, vá costurando sem puxar. Antes de costurar o forro aqui, eu vou checar a medida, porque nós fizemos uma união. Então, essa medida total tem que estar com a mesma medida do forro, que são 54 centímetros. Aqui tá com um pouquinho de sobra, que eu preciso refilar. Já refilei, tá com a medida certinha, então agora eu posso vir com o meu forro. O forro eu vou posicionar direito com direito. Aqui o forro não está arredondado ainda. Vou posicionar o forro para baixo, porque é sempre melhor costurar pelo lado onde o tecido está estruturado. Alinhei aqui embaixo e prendi com o alfinete. Vou alinhar aqui em cima. E agora eu preciso colocar esse pompom todo lá para dentro, para prender bem certinho aqui borda com borda. Eu vou prender aqui também por todo o corpo, para que o tecido fique bem assentado, cada parte em seu lugar. Agora que vem o segredinho de costura. Então, nós vamos costurar aqui deste lado, na parte reta, deixando uma abertura para desvirar. Então, na verdade, eu vou costurar um pedacinho aqui, com retrocesso no início e no final. Aqui, eu vou costurar nesta parte arredondada da aba, começando nessa marcação e terminando nessa marcação. Então, essa foi aquela marcação de 12 centímetros que eu fiz na aba, você se lembra? Vou fazer essa costura com um pé de máquina, com retrocesso no início, retrocesso no final. E eu vou tomando bastante cuidado para não costurar o pompom aqui nessa costura de fechamento. Vou sempre me certificando de que ele está colocado lá para dentro e não está sendo costurado. Agora aqui eu vou virar
para me certificar de que os pompons ficaram todos certinhos, tá tudo costurado direitinho. Posso então cortar esse excesso do tecido do forro. Para facilitar agora o encaixe da costura, eu vou fazer um pequeno detalhe aqui, desvirando, que vai facilitar a costura. Então é um trabalhinho a mais que eu tenho de desvirar aqui. Não precisa desvirar tudo certinho. É só para que esta parte aqui, onde está a abertura, eu consiga fazer uma costurinha. Então eu vou fazer assim. Eu estou com o meu direito aqui para fora, vou posicionar avesso com avesso. E aqui no encontro de costura eu vou deixar bem certinho. E esta parte aqui, eu vou passar uma costurinha de segurança prendendo só aqui 1 ou 2 centímetros no máximo. Aqui desse lado também. Prendi com essa costurinha aqui. Vou voltar pro avesso, vai ficar dessa forma, porque já tá feita aquela costurinha. Então eu vou trazer, olha, esse tecido desta forma, vou fazer uma dobradura. E essa costurinha que eu acabei de passar aqui na bordinha, vai me ajudar a colocar o tecido na posição certa que ele precisa estar. Forro está aqui, tecido principal está aqui. Então eu venho trazendo esta parte. Esta pontinha vai encostar bem onde inicia a costura ali da aba. Encostei, vou prender. E agora aqui eu estico tudo. Mas eu vou ajeitar esse lado primeiro. Ajeitei o forro, deixei ele bem lisinho, olha. O forro está aqui, direito com direito aqui dentro. E o tecido principal direito com direito. Vou virar agora pro lado de cá, que é o lado mais fácil de costurar. E agora eu vou fazer essa costura prendendo todos os tecidos juntos, a partir daqui da costura da aba, exatamente na marcação. Onde eu finalizei a costura da aba é onde eu vou fazer agora a continuação e fechar essa lateral com o tecido do forro junto. Desse lado, a mesma coisa. Reforce bem o retrocesso aqui nesse encontro. Prontinho, olha aí, a costura finalizada, agora tá completamente fechado, de fora a fora, e lá dentro nós temos a abertura para desvirar. Então, antes de desvirar, nós vamos cortar um pouquinho aqui essa pontinha, uma chanfradinha, pouquinha coisa. E agora é só inserir a mão lá na abertura e vir puxando a aba, vir puxando tudo com calma e carinho, até vir tudo para fora. Empurra bem a aba primeiro, agora ajeita bem os cantinhos aqui embaixo. A última costura que nós vamos fazer é de acabamento, então nós temos aqui essa abertura, que pode ser fechada com pontinha invisível, se você preferir, mas eu já vou fazer a costura daqui de pesponto de acabamento dessa aba, para assentar bem direitinho. E já vou entrar aqui para a parte de dentro e já costurar e fechar essa abertura. Se a sua máquina tiver braço livre, vai ser bem mais fácil. Você coloca aqui, ó, no braço livre da máquina e vai fazer essa costura, fechando aqui a abertura. E aí, quando você chegar aqui no cantinho, você vai vir sobre a aba, fazer aqui essa quininha. Quando chegar aqui em cima da aba, você vai virar e vai continuar essa costura para fazer o pesponto de acabamento em toda a volta. Chegando aqui no final da aba, você vai de novo virar e finalizar aqui nessa parte da boca. Eu vou fazer dando umas amassadas aqui no tecido para conseguir costurar essa volta, mas dá certo também. Prontinho, costura de pesponto finalizada. Agora é só passar com cuidado a peça por causa do plástico e colocar o botão. Eu vou utilizar aqui 2 botões de imã com rebite, vou pôr um aqui em cima e um aqui embaixo. Coloquei um livro aqui dentro para ter uma noção de volume, porque essa aba não pode fechar muito justa. Então trago a aba aqui, olha, eu vou ver onde que eu vou fazer a posição dos botões. Que distância que eu quero da borda. Então primeiro eu vou colocar
na aba os botões e a partezinha macho que a gente coloca na aba. Marquei a posição de um botão aqui, eu vou encontrar as laterais, porque aí eu consigo fazer o furo de uma vez só. E aonde eu marquei, eu vou fazer o furo com o agulhão, já pegando os dois lados da aba. Insiro o botão aqui pelo forro, coloco o rebite. Ficou dessa forma, então agora eu posso ver a posição de onde eu vou marcar a parte no corpo. Coloco o livro aqui dentro, dobro aqui direitinho e já marco aqui embaixo onde é a posição do botão. Marquei aqui, eu vou fazer a mesma coisa, abrir com o agulhão. A parte fêmea do botão vem aqui e aqui por dentro eu coloco o rebite. Agora é só ir ao balancinho e apertar esses rebites aqui dos botões com a matriz apropriada.